Olá, meu prezado irmão, prezada irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos chegando mais uma vez ao seu lar, à sua rede social, a este canal, para comentar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a nossa lição de número 4 sobre a estrutura da Bíblia. Temos falado em lições anteriores sobre a inerrância, a inspiração, a autoridade. Temos falado da importância da Bíblia como livro. E agora vamos conhecer um pouco mais da nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática. Para tanto, eu quero convidar você para o texto bíblico escolhido para esta ocasião, que é o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, o historiador da igreja primitiva, diríamos o principal historiador da igreja primitiva, dentre os evangelistas, é o mais detalhista e é também o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. O livro que não somente conta a história, mas apresenta a teologia de vida cristã, a teologia dos primeiros seguidores de Cristo Jesus. Lucas não era um dos apóstolos, mas era um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. É importante compreendermos que a Bíblia Sagrada não foi escrita toda de uma vez. Há um tempo, há um período, cerca de 1.600 anos aproximadamente. 40 homens escreveram a Bíblia no decorrer de 16 séculos aproximadamente, entre 1500 e 1600 anos. É importante também compreendermos que ela está estruturada como um livro propício
para a leitura. Portanto, conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Memorizar as Escrituras, meditar nela, saber manejá-la, saber usá-la e, principalmente, saber interpretá-la e aplicá-la bem à nossa vida é o melhor que se pode fazer. Pois está escrito em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e mais bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso é maravilhoso. Ouvir, ler e guardar. Isto é, aplicar, obedecer, viver esta palavra. Mas por se tratar de um livro, é importante conhecer a sua estrutura. Ela foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, ainda que algumas partes foram escritas em aramaico, algumas pequenas partes. Não são muitos os textos escritos em aramaico. De fato, são poucos os textos. Podemos até citá-los aqui. Gênesis 31, 47, Esdras, capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 6 e o versículo 18. Ainda no livro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 a 26. E também, escrito em aramaico, Daniel, capítulo 2, versículo 4, até Daniel, capítulo 7 e o versículo 28. E Jeremias, capítulo 10 e o versículo 11. São basicamente estes os textos escritos em aramaico. Mas é importante compreendermos que, se o Antigo Testamento, na sua maioria absoluta, está escrito em hebraico, então os judeus são os principais responsáveis pela organização, são os principais responsáveis pela preservação deste livro que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Inclusive, há até aqueles que criticam a Bíblia, muitos daqueles que criticam a Bíblia, acusam inclusive os judeus de terem produzido um livro religioso e ter dado ao mundo. Bem, esta é uma visão puramente humana e política. Na verdade, os judeus foram apenas instrumentos de Deus para preservar as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é um livro tão imparcial que, se fosse um livro produzido apenas pelos judeus, jamais estaria mostrando para o mundo inteiro as suas falhas, as suas desobediências, os seus erros e tantas coisas desagradáveis a Deus que os judeus fizeram no decorrer dos séculos. Mas, por se tratar de um livro de fato inspirado e inteiramente imparcial, a Bíblia mostra as falhas daquele povo, a Bíblia mostra as suas desobediências, o seu afastamento de Deus e, finalmente, a Bíblia mostra muitas coisas que certamente, se o livro fosse produzido com interesses políticos, com interesses culturais, jamais seria dessa forma. Mas, glória a Deus, porque os judeus apenas preservaram, conservaram
o cânon sagrado do Antigo Testamento, conhecido como Tanakh. É por isso que Jesus afirma em Lucas, no capítulo 24, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Qual foi a ocasião? Foi após a ressurreição, quando Jesus aparece caminhando com 2 discípulos que estavam indo para um povoado chamado Emaús. E Jesus os encontra tristes, cabisbaixos, preocupados, e então Jesus se aproxima e diz: que palavras são estas que vós trocais pelo caminho? E eles se dirigem a Jesus e diz: porventura você é apenas um peregrino, um forasteiro nessa região que não está informado dos últimos acontecimentos? Porventura você não sabe do que ocorreu a Jesus, o Galileu, homem prudente, homem bom em palavras e obras? Porventura você não sabe o que ocorreu com ele na cidade de Jerusalém? Então, a Bíblia diz que Jesus começou a explicar-lhes as Escrituras. E aí então Jesus disse: são estas as palavras que eu vos disse. Bem, mas os olhos deles não se abriram. Eles não entenderam até aquele momento que era Jesus. Então Jesus lhes explica as Escrituras dizendo: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. E aí Jesus cita as 3 primeiras, as 3 principais partes do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, que era conhecido como Tanakh. Então Jesus cita a lei, Jesus diz aqui no versículo 44, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Jesus estava se referindo à Torá, a parte das Escrituras chamada Neviim e a terceira parte chamada Ketubim, que são os escritos. Algumas versões, em vez de colocar a palavra escritos, traz as palavras salmos, porque na verdade salmos é a abertura dessa terceira parte chamada escritos. Então não estava errado se referir a essa terceira parte Ketubim como salmos, porque salmos é a parte mais importante desse terceiro grupo de livros, que são os Ketubins, ou seja, os escritos. A parte dos profetas era chamada de Neviins, e a parte da lei é conhecida como Torá, que de fato é a palavra lei em hebraico. Assim Jesus se referiu às 3 partes principais do Tanakh, ou seja, do Antigo Pacto, do Antigo Concerto. E diz o versículo 45 que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e convinha que o Cristo, que é o Messias, padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Era exatamente o que havia acontecido naquele momento, naqueles dias, mas eles não estavam ainda com os olhos abertos para olharem para Jesus e dizerem: é Ele. Só tiveram esse entendimento depois de terem chegado ao povoado Emaús, convidaram Jesus porque já estava anoitecendo e disseram: já é tarde, fique conosco, repouse conosco, passe mais esse período aqui, durma aqui em nossa casa e amanhã você prossegue. Porque Jesus fez como quem ia para mais adiante, mas de fato Jesus queria apenas se revelar como o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Então, lhes abriu os olhos para compreenderem as Escrituras. O fato de esse texto estar sendo citado aqui
na quarta lição sobre a estrutura da Bíblia, é apenas para mostrar que a Bíblia está organizada desta forma entre os judeus, ou foi organizada assim pelos judeus. É interessante, eu quero mostrar aqui para você a organização da Bíblia Sagrada entre os judeus. São apenas 24 livros, divididos em 5 livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a Torá, a primeira parte. E quais são os livros conhecidos como Neviim? São os profetas. E lá estão organizados como os profetas anteriores e os profetas posteriores. Quais são os profetas anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Perceba que aqui eles aparecem apenas como 4. Em nossa Bíblia aparecem 2 cada um, né? Samuel e Reis. Aqui aparece apenas um livro. E os profetas posteriores, lá na Bíblia hebraica, são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Perceba também que os 12, como aparece aqui, em nossa Bíblia, são os profetas menores, começando por Oséias, Joel, Naum, Jonas, Abacuque, até Malaquias. Então, depois vem os escritos, Ketubim ou Ketuvim, por causa de uma consoante hebraica, que é o Bet, que também em algumas escritas, em algumas palavras, uma outra consoante que aparece logo na sequência, que é o Vet. Então, tanto pode-se pronunciar Ketubim, como também Ketuvim. Algumas traduções ou alguns especialistas traduzem Ketuvim diretamente, enquanto outros traduzem logo Ketubim, que é o nosso caso aqui da lição, que aparece a terceira parte do Antigo Testamento como os escritos. E quais são os escritos? Salmos, Provérbios, Jó e Cantares, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes, que são conhecidos como os 5 rolos. Então, por isso, Jesus se refere Salmos, porque é o primeiro livro do terceiro grupo. O primeiro livro do primeiro grupo é Gênesis, ou Bereshit, o livro dos começos, o livro dos inícios. O livro dos profetas, o segundo grupo de livros, chamado Neviim, ou Nebiim, começa com Josué, que são os profetas, um dos profetas anteriores conhecidos na Bíblia hebraica. Então perceba que dá um total de 24 livros. Também nós temos na terceira parte dos escritos, que são os livros históricos. Quais são os livros históricos na Bíblia hebraica? Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, se você soma os livros da Torá, os livros dos profetas, Nebiim, e os livros dos escritos, Ketubim, dá um total de 24 livros. Mas essa disposição que está na Bíblia hebraica não é a mesma disposição da Bíblia, dos livros da Bíblia, nas traduções, ou melhor, nas versões protestantes. Assim, nós temos em nossa Bíblia um diferencial, é que aparece com um total de 39 livros. Mas, se você percebe, não aumenta e nem diminui nenhum dos 24 livros da Bíblia hebraica. São os mesmos livros. A diferença é que lá resume os 12 profetas menores e lá está escrito apenas os 12.
e aparece a lista dos 12 livros, mas como sendo apenas um. Esdras, ou melhor, Reis, Samuel, aparece apenas um. Para nós tem 1º Reis, 2º Reis, mesma coisa acontece em Crônicas. Aqui para nós está dividido em 2, 1º Crônicas, 2º Crônicas. Lá é apenas um. Então, perceba que são os mesmos 24 livros. Na nossa Bíblia, nas versões protestantes, nas versões mais conhecidas no Brasil, a Bíblia está organizada não por ordem cronológica, mas por ordem de assuntos. Lá na Bíblia hebraica está mais próxima da ordem cronológica. Está, de fato, em uma ordem cronológica, ainda que não total e absoluta. Mas nas versões que conhecemos em português, a ordem, a estrutura de como aparecem os livros não é a ordem cronológica, mas é a ordem de assuntos. Então perceba os nossos assuntos. Vou fazer aqui o breve resumo para a sua compreensão. A Bíblia está organizada no Antigo Testamento em 4 assuntos. 4 assuntos. Quais são estes assuntos? Primeiro, lei. Segundo, história, ou os livros históricos. Terceiro, poesia. E quarto, profecia. Então perceba, história, ou melhor, lei, história, poesia e profecia. Quais são os livros considerados lei, ou dentro desse assunto chamado lei, conforme temos aqui em nossa Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Assim, nós temos os livros considerados leis. A primeira parte, o primeiro grupo, a primeira sequência dos 5 livros, chamado Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. O segundo grupo, na nossa Bíblia, o segundo grupo, na versão protestante, nas Bíblias conhecidas em português, é o grupo dos livros de história, chamados de livros históricos. Começa com Josué e termina com Esté. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Terminaram os livros históricos. Agora, quais são os livros poéticos? É o terceiro grupo. Os livros de poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você deve estar lembrado que Jó não é 100% de poesia. Tem também prosa, tem também narrativa, história. Por exemplo, o primeiro e o segundo capítulo de Jó começa com prosa, ou seja, o estilo literário, histórico ou narrativo, tá? E o último capítulo também está escrito em prosa, o último capítulo de Jó. Enquanto que Salmos é um livro de cânticos, é o saltério do povo judeu. Ok, já falei de 3 partes, de 3 grupos. Quais são os 3 primeiros grupos? Lei, história e poesia. Lei, história e poesia. Qual é a quarta parte? A quarta parte é profecia. E na nossa Bíblia, os livros proféticos estão organizados em 2 subgrupos. Podemos dizer que é só um, com relação a assunto. Mas, pelo tamanho dos livros e pela durabilidade do ministério, do tempo de ministério de cada profeta, então eles são chamados de profetas maiores e profetas menores.
Então, os livros estão organizados assim. O quarto grupo do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que nós chamamos de profetas maiores. E os profetas menores? 12 livros, que lá na Bíblia hebraica, voltando lá só para fazer a comparação, é apenas um. Estão lá organizados como se fosse apenas um livro. Mas quando você vai ler, então, a Bíblia hebraica, eles estão lá, como estão também na nossa, os 12 livros. Começando com Oséias, indo para Joel, passando para Amós, o quarto é Obadias, o quinto é Jonas, o sexto Miqueias, o sétimo Naum, o oitavo Abacuque, o nono Sofonias, o 10º Ageu, o 11º Zacarias e o 12º Malaquias. Assim nós temos os 39 livros do Antigo Testamento. Fizemos esta comparação entre a Bíblia hebraica e a Bíblia que nós temos em português, nas versões protestantes. Perceba que essa diferença está apenas na organização. Qual é a organização da Bíblia hebraica? Uma organização ligeiramente cronológica. Qual é a organização da Bíblia em português? A Bíblia na versão protestante em português. Uma organização por assuntos e não por ordem cronológica. Ok? Bem entendido? Então vamos para a segunda parte da nossa Bíblia, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento também está organizado em 4 assuntos, ou seja, 4 assuntos no Antigo, 4 assuntos no Novo. Só lembrando quais são os 4 assuntos do Antigo Testamento, lembrando que a repetição é uma das leis da aprendizagem, é uma das leis que nos ajuda na evolução do conhecimento, na absorção. Quando você absorve, você recebe, você fixa o conhecimento. A repetição é uma das leis da aprendizagem. Isso é, de fato, ensinado pela didática. Isso é uma das leis pedagógicas. Isso é muito importante. Então vamos lá. Quais são as 4 partes principais do Antigo Testamento em nossa Bíblia, nas versões protestantes, aqui em português? Lei, história, poesia e profecia. 4 partes principais. Os livros da lei, vai de Gênesis a Deuteronômio. Os livros de história, vai de Josué a Esther. Os livros de poesia, começa com Jó e termina em Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E os livros proféticos começam com Isaías e termina com Malaquias. Ok? Agora, entrando no Novo Testamento. Novo Testamento, que é chamado também de Novo Pacto ou Novo Concerto. Também está organizado em 4 partes. Qual é a primeira parte? Evangelhos, que é chamado também de biografia. A primeira parte. Qual é o assunto? História. É biografia. Na verdade, mais inteiramente conhecido ou chamado de biografia, que são os 4 evangelhos. Por que biografia? Porque são os 4 evangelhos que contam toda a vida de Jesus, a vida terrena de Jesus. Então, na hora que você abre o Novo Testamento, você já tem os detalhes da vida de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, ou semelhantes. E o 4º evangelho, chamado Evangelho de João. Ele é um pouco diferente dos 3 primeiros, porque enquanto os 3 primeiros começam com a vida
humana, terrena de Jesus, o quarto evangelho começa com a vida no sentido divino, a vida mostrando a vida de Jesus antes do seu nascimento terreno, a pré-existência de Jesus, a sua vida eterna nos céus, diríamos assim, mostrando a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Bem, o segundo assunto do Novo Testamento, qual é? História. Para isso nós temos um livro especial, um livro somente, chamado de Atos dos Apóstolos. Esse livro também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Ele tem 28 capítulos. E uma curiosidade interessante que há no livro de Atos é que ele não tem a palavra amém. Ele não tem uma conclusão lógica. Obviamente, porque você sabe, a história da igreja não terminou. A história da igreja continua. Tem o capítulo 29, tem o capítulo 30, tem o 31, não sei, na sequência do Espírito Santo, qual estaria sendo o capítulo que está sendo escrito nesse momento. Talvez por algum historiador, se ele for bem condensado, bem sintético, quem sabe estaríamos aí pelo capítulo 50, 60, mas se for um historiador, se fosse, estamos falando em questão de suposição, se trata-se de um historiador efusivo ou prolixo, então nós estaríamos aí pelo capítulo de número 200, 250, não sabemos. É apenas um detalhe. O livro de história do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí vem o terceiro assunto. Qual é o terceiro assunto? Doutrina, ensinamento. Que livros são esses? As epístolas, as cartas. E aí nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo. São conhecidas como cartas paulinas ou epístolas paulinas. E logo depois temos 8 epístolas gerais. Elas estão na sequência também. Elas começam com a carta aos Hebreus, vai para Tiago, aí depois 1 de Pedro, 2 de Pedro, aí depois vamos para 1 de João, 2 de João, 3 de João e a epístola de Judas, irmão de Jesus. Então nós temos 8 epístolas gerais. Aí falta o último assunto do Novo Testamento, que é profecia. Perceba a comparação, a semelhança. O Antigo Testamento termina com profecia, conforme a organização da nossa Bíblia em português. O Novo Testamento também termina com profecia, que é o livro de Apocalipse. 4 assuntos no Antigo, 4 assuntos no Novo. Quais são os assuntos do Antigo? Lei, história, poesia, profecia. Ok? Quais são os 4 assuntos do Novo Testamento? Biografia, história, doutrina e profecia. Assim estão organizados os 66 livros canônicos da Bíblia Sagrada. Mas eu quero trazer para você algumas curiosidades antes de encerrarmos estas informações sobre a estrutura, sobre a organização da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O pastor de saudosa memória, inclusive tive o privilégio de ser um de seus alunos no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, pastor Antônio Gilberto da Silva, no seu livro A Bíblia através dos séculos, traz uma série de informações
interessantes sobre a Bíblia Sagrada. Algumas particularidades. Por exemplo, antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cyr, que era um abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita de 2 vezes. O Antigo Testamento, organizado em versículos em 1445 pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, que foi um impressor de Paris. Este cidadão, por nome Stevens, publicou também a primeira Bíblia impressa, ou seja, ele criou a imprensa de tipos móveis, do tipo móveis, e publicou a Bíblia na versão Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos no ano 1555. Inclusive, aqui na minha biblioteca, eu tenho uma cópia, na verdade, apenas uma cópia da cópia, um protótipo da primeira Bíblia, apenas uma página, para mostrar os detalhes de como, de fato, ela foi escrita. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos, com 31.173 versículos. Pode variar de uma versão para outra, podendo chegar até 31.205 versículos. Porém, 203 versículos. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor, o Salmo 117. Agora, quanto aos versículos, o maior está em Esté, capítulo 8, versículo 9, e o menor, Êxodo, capítulo 20, o versículo 30, nas versões em português. Somente tem uma versão, chamada tradução brasileira, onde o menor versículo é Lucas, capítulo 20, e o versículo 30. Há versões também em português, onde o menor é João 11:35, que diz Jesus chorou, com 11 letras, né? Mas a maioria das traduções em português, o menor é Êxodo 20:30, não matarás, que tem apenas 10 letras. Os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus, porém, a presença de Deus é evidente nos fatos ali narrados, principalmente no livro de Esté. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob seus vários nomes e títulos. Quanto ao inimigo de Deus, ele é citado pelo menos 177 vezes. A Bíblia faz menções ao inimigo de Deus, diabo ou Satanás. A palavra Satanás em hebraico, a palavra diabo em grego. Mas uma outra curiosidade bem interessante acerca da Bíblia Sagrada é a sua preservação. Esta estrutura que temos hoje só é possível por causa da preservação da Bíblia, que chegou até nós de forma compreensível. Portanto, o conjunto dos 66 livros forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. E os critérios para a canonicidade, que eu aqui não fiz muitos comentários, porque teremos ainda oportunidade de abordar o assunto mais adiante em outras lições, os critérios principais foram o critério da inspiração, o critério do reconhecimento e o critério da preservação dos livros. Ou seja, inspiração, reconhecimento e preservação. Quando se comprova esses critérios, isso revela para nós
que as Escrituras foram não somente inspiradas, mas também preservadas e foram autorizadas por Deus e pelo povo de Deus. No Antigo Testamento, os judeus, o povo da aliança, e no Novo Testamento, a igreja cristã do primeiro século. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor por esse bendito livro que é para nós a palavra eterna do Deus eterno. Até a próxima lição.